que o termo finanças é tão delicado de se poder pontuar nas redes sociais aqui no Brasil? Quer entender um pouco sobre isso e como esse comportamento acaba sendo criado um mistério em cima dele? Acompanhe com a gente até o final do vídeo, que eu tenho certeza absoluta que vai contribuir até para vocês poderem entender o cenário que a gente vive atualmente no Brasil. Antes de mais nada, para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade focada na área de micro e pequenos empreendedores. Então eu também crio conteúdos em redes sociais, não somente aqui no YouTube, mas também no Instagram e no TikTok, que inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Nos últimos tempos, a gente tem recebido uma enxurrada de informações relacionadas à questão da educação financeira. Eu tenho para mim, vamos pegar um recorte aí dos últimos 10 anos, onde as pessoas, através da rede social, acabam identificando realidades, se tratando da educação financeira, que uma determinada pessoa está falando e tal, que ela não consegue encaixar para ela. Então ela começa a entender que a vida dela não dá certo, que as coisas não fluem, que não dá para ela criar um negócio, que não dá para ela investir dinheiro, através também de muitas informações que a gente vê nas redes sociais tratando que educação financeira é somente investimento, onde a gente precisa ter um retorno momentâneo, logo após você colocar um dinheiro ali, você já tem que ter o resultado daquilo e tal, e acaba trazendo uma realidade mais imediatista pra gente. Já falando de prontidão aqui, o problema não são, no geral, as pessoas que criam conteúdo sobre finanças, não é isso. A questão é que as pessoas que estão consumindo o conteúdo precisam de um pouco mais de discernimento, ou melhor, um filtro ali para você poder entender que determinadas realidades não vai se encaixar no contexto que você vive atualmente. Então a gente precisa poder ter esse discernimento aí para justamente saber o que funciona ou não funciona para aquele momento que você está vivendo. E se tratando de realidade financeira, galera, não é uma coisa que você simplesmente, por telepatia, você consegue viver a situação da pessoa, não, entendeu? Por isso que a gente tem que falar sobre contexto, entendeu? Eu tô batendo na tecla sempre sobre essa situação, porque a gente precisa poder entender a realidade que você vive naquele momento. Entendeu? A gente não está errado entre buscar conhecimento, buscar uma melhora, não. Entendeu? Só que a gente precisa entender qual que é a realidade que a gente vive e buscar também uma melhora com base na nossa realidade. Eu acho que um sucesso onde você consegue criar no seu contexto ali, ele corresponde a pequenas evoluções que você vai fazer no decorrer da vida, no decorrer do cenário que você vive ali. Entendeu? Um passo de cada vez. E eu fiz esse vídeo aqui porque é muito comum eu receber aqui no escritório pessoas que desejam abrir um determinado negócio já com um padrão ali de conhecimento, onde ela está consumindo um conteúdo na rede social de um determinado empresário, influenciador e tudo, e ela quer replicar de acordo com a realidade dela. E além dela querer replicar aquela questão do negócio ali, ela quer vivenciar o mesmo poder aquisitivo que a pessoa está demonstrando na rede social. Só que existem situações na vida, e na vida financeira não é diferente, onde a gente precisa, para justamente criar solidez ali, tanto na vida financeira quanto na vida empresarial, a gente precisa poder viver esse contexto durante muito tempo, até para a gente poder ter mais maturidade se tratando daquilo ali e entender aquela situação como aplicável na nossa vida, entendeu? E o que eu mais percebo das pessoas quando tem esse padrão de querer replicar o negócio, de querer replicar a vida financeira de uma pessoa na internet e tal, ela não consegue segurar aquilo por muito tempo, entendeu? Então isso acaba gerando uma situação de tristeza e frustração nela, como eu disse, entendeu? E ela começa a perceber que tudo para ela não vai funcionar, entendeu? Só que não existe isso. A partir do momento que você tem um entendimento ali que determinadas situações podem ser aplicadas para você e outras situações não podem, você começa a entender o que funciona e o que não funciona. Por isso que a gente precisa entender o tanto que é importante a gente conhecer para onde a gente quer chegar, com base na nossa realidade. Eu falo sobre essa questão de finanças, incluindo muito o comportamento em si, porque o comportamento vai ser justamente aquilo que vai sustentar a gente no longo prazo. Entendeu? Se aquele comportamento ali, eu falo, gente, porque quando eu comecei na contabilidade há 10 anos atrás, eu via muitas pessoas muito emocionadas, eufóricas com a questão de mercado financeiro, ações em bolsa, de poder ficar milionário, aquela coisa toda. E eu consegui ver várias pessoas do meu ciclo ainda perdendo muito dinheiro, se endividando, criando dívidas astronômicas para poder sustentar aquilo ali, no sentido de você rico, sei lá, num curto espaço de tempo. Eu te falo que eu já conheci pessoas que acharam que ia ficar rico com 6 meses, entendeu?
Então por isso que a gente precisa poder entender primeiro o contexto, sabe? Tem várias outras variáveis aí, mas eu acho que quando a gente consegue entender o contexto, a gente evita de tomar determinados riscos ali que não correspondem à vida que a gente vive. Vocês conseguem perceber isso? E eu sei que muita gente vai pegar esse vídeo aqui e vai falar, poxa, Eduardo, mas eu vejo a galera com carrão lá, tirando férias fora do Brasil e não sei o quê. Ai, todo mundo almoçando em restaurantes caros, aquela coisa toda. Galera, isso também é status, entendeu? Não é ruim a gente querer prosperar não, como eu falei no início do vídeo, sabe? Mas por eu ser contador e vivenciar essa situação na prática, e também saber que as pessoas normalmente não estão preparadas para a consequência de uma vida que não é delas ali, ela só está querendo viver por causa do outro, e ela começa a perceber de uma forma mais amarga, quando você não consegue alcançar aquela vida daquela pessoa. É esse que é o problema. Por isso que eu quero deixar claro aqui no vídeo que não existe problema entre você querer abrir uma empresa, você querer investir algum valor e tal, poder, colher os frutos ali do que você plantou no decorrer da vida. Não tem problema nenhum nisso, todo mundo quer isso. A questão é que a gente precisa ter um mínimo de crítica ali para poder questionar se situações ali funcionam ou não por o seu contexto da realidade, tá? Para onde você vive, para o que você acorda todo dia para poder ir em busca. Sabe? É justamente sobre isso. Por isso que se você quiser entender mais sobre questão de investimento, sabe, se determinadas situações ali condiz com a realidade que você está vivendo, ou às vezes se você deseja abrir uma empresa, sabe, você tem uma ideia, um produto ou serviço ali que precisa às vezes entender se tem fundamento mesmo, tem profundidade, se dá para fazer uma empresa ali, como que está o contexto do mercado também inserido e tal, entre em contato com a gente que eu tenho certeza que a gente vai te dar alguma solução para você ter um entendimento da realidade aí, tá? Inclusive, eu já vou deixar minhas redes sociais aqui, como eu falei, você pode entrar em contato com a gente ou escrever nos comentários aqui que a gente troca uma ideia. Ah, e não esquece, tá? Se esse conteúdo aqui te agregou de alguma forma, fez você ter pelo menos aquela sementinha da dúvida ali, eu já fico feliz. Deixa seu like, tá? Compartilha com algum amigo ou conhecido que você sabe que pode estar vivendo uma situação parecida com essa e muitas vezes a pessoa não sabe para onde recorrer, né? Acaba ficando desesperado ali e tomando decisões que lá na frente ela pode se arrepender, beleza? No mais, muito obrigado e até a próxima.